9h53, de volta com o CBN Ponta Grossa, primeira edição. Agora a gente traz a nossa coluna CBN Indústria. Está acontecendo, inclusive, um evento importante hoje na ACPG. Por conta disso, a Priscila Garbellini conversa conosco por telefone, porque vai falar do evento e também do tema que é de hoje, que tem a ver com este evento, que é cluster e arranjos produtivos locais. Muito bom dia, Priscila, tudo bem? Bom dia, Manuel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Tudo bem, tudo ótimo. Pois Bom, hoje estamos falando aqui diretamente do evento. como que tá aí esse evento? Explica pra gente o evento em si, para depois a gente também poder debater sobre o assunto aí nos próximos minutos aqui no CBN Indústria. Então, é um evento muito interessante que está sendo feito, é um apoio da Secretaria de Estado, de Indústria e Comércio e Serviços, junto com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, apresentando aí linhas de crédito, fomento e formas de impulsionar a empresa, né, com algumas linhas de crédito, alguns programas que são feitos, e aí nós estamos com a presença aqui da Invest Paraná, da Fomento Paraná e do BRDE, trazendo algumas propostas para o empresariado aí, que quer investir, melhorar o seu parque fabril, fazer alguma inovação, alguma adequação, inclusive em normas de segurança, também existem linhas para isso, ampliações, né, construção aí de barracões, ampliações desse parque fabril. Então a gente tem aí diversas oportunidades, diversos programas que estão sendo apresentados aqui hoje para o empresariado. O empresariado está aproveitando aí para ampliar o seu conhecimento nesse sentido. Antes da gente aprofundar também um pouco mais sobre o evento, vamos abrir sobre esse nosso tema. Explica pra gente o termo, né, essa ação do cluster e também o que a gente pode falar de arranjos de produção criativa local, Priscila. Então, é interessante essa organização geográfica até de concentração das empresas, formando o que a gente chama de aglomerados produtivos, né? Então, a gente tem algumas espécies de aglomerados produtivos, você falou de duas delas, a gente tem os clusters, a gente tem os arranjos produtivos locais e a gente tem também as redes de negócio, né? Então, falar um pouquinho de cada uma delas. A rede, ela é mais ampla, ela envolve aí vários setores. Então, quando a gente fala em rede, a gente fala daquilo que vem desde a produção até chegar ao consumidor final. Então, a gente fala ali de produtos, de serviços, de indústrias, de comércio, né, que comercializa esses produtos finais até chegar na mão do consumidor. E aí a gente tem o arranjo produtivo local, né, que acaba sendo aí uma análise, vamos colocar assim, de forma horizontal entre empresas, que a princípio elas podem ser vistas como concorrentes, mas a gente lança um olhar diferente neste arranjo produtivo local, que é juntando essas empresas que produzem um igual produto, mas que podem fomentar de alguma forma um negócio, como, por exemplo, promovendo compras coletivas, né, de algum material, alguma matéria-prima que é coincidente aí em todas as empresas. Então, a gente tem alguns arranjos produtivos locais aqui em Ponta Grossa, um que é bem forte, bem conhecido, é a produção de móveis, principalmente de móveis de aço, né, esse arranjo produtivo local é, inclusive, ele é organizado por meio de uma legislação, né, que funciona aqui na cidade de Ponta Grossa, e a gente tem os clusters. Os clusters é uma terminologia relativamente, né, que tem sido usado aí bastante nesse universo do setor produtivo, e que ele fala em aglomerados produtivos que vai pegar ali principalmente fornecimento de serviço e fornecimento de matéria-prima para determinado ramo de empresa, né? Então, a gente pega ali, por exemplo, o setor produtivo da indústria de transformação. Então, algumas indústrias de transformação se destacam aqui na nossa cidade. A gente tem um grande exemplo aqui, que é o ramo cervejeiro. O que acontece? Ponta Grossa vira uma grande atração para investimentos não só das empresas que produzem cerveja, mas também daquelas que produzem algo para a indústria da cerveja.
Então, nós estamos observando aqui em Ponta Grossa instalação de fábricas de garrafa, instalação de fábricas de rótulos de garrafa PET, né, de instalação de empresas de embalagens metálicas, latinhas, tudo isso sendo movimentado por essa empresa que a gente chama satélite, que é a indústria cervejeira, que é a empresa que produz a cerveja. Então, o bacana da gente observar esse movimento de aglomeração de empresa é que, além dessa produção que a gente tem, desse chamariz, né, de sermos um polo cervejeiro, a gente é considerado um polo de todas essas indústrias que têm algo relacionado com a indústria cervejeira, né? Existe uma fala aqui que a gente usa na cidade, que é do campo ao copo. Então, a maltaria também está vindo se instalar em Ponta Grossa por fazer parte desse cluster, né? Fábricas de garrafa, como eu disse, fábricas de garrafa PET, fábricas de garrafa de vidro. Então, a gente observa um ciclo produtivo e positivo de instalação de novas empresas, com relação a essa atração de investimentos que a gente tem, positivo aí, puxados por essa empresa satélite que a gente conhece aí, que é essa grande empresa mãe que chama essas outras empresas para instalação na cidade. Priscila, você mencionou algumas ações, né, importantes, alguma rede também para produção local, para insumos e citou algumas grandes empresas que se aproveitam nessa situação. Essa parte dos clusters, dos arranjos produtivos locais, elas são destinadas mais prioritariamente para indústrias de grande porte ou até mesmo empreendimentos menores podem ser beneficiados com ações nesse sentido? Então, Emanuel, o que a gente percebe é que as indústrias, né, elas formando esse cluster, você vai ter indústrias maiores, que são as satélites, que vão produzir aí esses grandes, né, esses insumos, né, a partir desses insumos que vão ser fornecidos por um aparato de empresas menores que vão servir aí, né? Então, a gente, às vezes, observa que uma empresa satélite, ela pode trazer junto com ela até cerca aí de 25, é uma média que a gente fala, de 25 empresas junto com ela para fornecer essa matéria-prima e esses insumos que ela usa, né, que essa empresa satélite usa para fabricar o seu produto. E aonde que esses dois assuntos que a gente está tratando hoje, eles se interligam, que são os clusters com essa parte de fomento, né? É que essas linhas de fomento, por exemplo, do Paraná competitivo, elas funcionam justamente para a atração de investimentos, aonde a gente observa num estudo, né, quais são as demandas das empresas instaladas na cidade e a gente movimenta o mercado por meio de uma política de atração de investimentos com o apoio dessas linhas de fomento para a instalação dessas empresas que vão fornecer insumos, que vão aderir a essa empresa principal, né, formando, portanto, esses clusters. Então, aonde um assunto se liga no outro. Para que haja formação desses clusters locais, é importante a gente ter essas linhas de fomento, essas linhas de investimento e esses programas para transformar a indústria cada vez mais competitiva, para que a gente fomente realmente a instalação de novas indústrias, formando aí esse arranjo produtivo que a gente chama de cluster. Priscila, como que está acontecendo o evento na CPG? Você mencionou, né, algumas entidades, instituições que estão participando, mas pela sua percepção nesse momento, a importância dele, alguns detalhes em relação a essa integração, essa troca de experiência, de informações e fortalecimento. Como está sendo um workshop, é importante que o empresariado está tirando a dúvida e perguntando realmente, né, quais são as garantias, as linhas de crédito, os prazos, né, para poder verificar qual que é mais adequada para a sua demanda e assim realmente, né, organizar aí uma melhora do seu parque fabril, né, algum investimento ali para realmente melhorar aí essa questão de caráter produtivo da sua empresa. Então está sendo bem proveitoso, a gente está aí com o auxílio, a contribuição e a participação da Sala do Empreendedor aqui na cidade, né, com a participação também do SEBRAE, que é muito importante, além da Secretaria da Indústria e Comércio, a própria CPG, a Secretaria Estadual da Indústria,
Então, todos unidos aí, né, junto com o FIEP, Casa da Indústria também, para realmente trazer para o empresariado as possibilidades que se tem para aquecer o mercado aí e melhorar o setor produtivo de Ponta Grossa. Priscila, muito obrigado pela participação do CBN Indústria de hoje, em loco, né? Nossa repórter Priscila Garbellini, hoje trazendo os detalhes aí desse evento na CPG. É importante, né, também ter esse fomento com a Associação Empresarial, Industrial e Comercial aqui de Ponta Grossa, porque ratifica, né, as políticas necessárias para a gente ter o desenvolvimento da indústria e de reboque e também de outros setores da nossa economia, né, Priscila? Exatamente. Eu que agradeço e desejo uma boa semana a você e a todos os nossos ouvintes.